Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Domingo, dia de descanso, dia de família, dia de estar com os irmãos, congregando, né? Dia de estar em comunhão, isso é muito bom. Mais dia também da gente ter o nosso tempo de secreto, de devocional, de meditação na palavra, de leitura, né? Um tempo que Deus sempre prepara para nós. Vamos seguir, hoje dia 25, né? Ontem foi sábado, descansamos também. Hoje, domingo, dia 25 de fevereiro. Estamos caminhando para a última semana, né, desse mês de fevereiro. E a gente também vai terminando aí. Ah, não, temos mais uma semana, né? Só na outra. Verdade. Então, temos 2 semanas aí dentro do livro de Números. Eu pensei que já era a próxima, mas não. A gente tem semana inteira da semana que vem, finalizando fevereiro, iniciando março. E na outra semana a gente finaliza Números, o livro de Números. Tá bom, queridos? Vamos caminhar? Hoje a gente vai ler capítulos 5 e 6. São capítulos grandes, né? Então, por isso que o texto tem sido separado em 2 capítulos, por causa do tamanho dos capítulos. Capítulo 5, então, vamos seguir. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total e acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto do seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote, como oferta de um jarro de farinha de cevada, em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelos ciúmes, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro, colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelos ciúmes, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas, se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelos ciúmes, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar.
Depois disso, fará a mulher beber a água, se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido. Quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ciúmes, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem, porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, o capítulo 5 fala sobre o principal assunto, né, do capítulo 5, é esse teste sobre o adultério, a suspeita de adultério, né? E aqui eu creio que existem várias situações que estão inseridas nesse princípio e a gente vai poder estudar logo o livro de Levítico e Números e a gente vai trazer um pouquinho desse entendimento. Tem uma explicação que eu faço desse texto que já está dentro do ensino sobre escatologia, porque esse capítulo 5 aqui sobre os ciúmes, sobre a infidelidade, né, sobre a água que incha a barriga da mulher, ela está atrelada diretamente a um texto que está lá em Apocalipse. Então, se você quiser conhecer um pouquinho desse assunto, a gente tem lá o estudo sobre escatologia. Quando eu estou estudando Apocalipse, eu cito esse texto, quando a gente chega nessa água que se torna amarga lá, uma das taças, né, sendo derramadas do Senhor, ele cita isso, então vai falar sobre essa infidelidade do seu povo, amém? Mas a gente vai estudar o livro de Levítico e de Números logo, e aí a gente vai estar explicando esse texto com mais clareza para vocês, se vocês se interessarem. Capítulo 6. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período da sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu. Quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou
e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um outro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Capítulo 6 fala sobre o voto de Nazireu. O que é o voto do Nazireu? O voto de Nazireu nada mais é do que um voto de consagração ao Senhor, da sua vida na sua totalidade. Então é alguém que se separa por um período para estar somente com o Senhor, para não se contaminar com nada nesse mundo, para não estar fazendo as coisas naturais. É como se fosse um retiro espiritual que a pessoa deveria fazer, e durante aquele período que ela disse que faria essa consagração, ela deve então estar totalmente separado, não se contaminar com nada, né, que possa trazer essa impureza para ele. E se assim a pessoa terminar, no tempo em que ela determinou, ela entrega esse voto, trazendo essas ofertas que a gente leu aqui no finalzinho do capítulo 6. O final, os últimos versículos, fala da bênção sacerdotal para Israel. Essa era a bênção que os sacerdotes, né, falavam para toda a congregação quando eles estavam reunidos, ou quando eles terminavam de ler a Torá, ou qualquer outro festa ou ritual que eles estivessem fazendo, eles liberavam essa bênção sacerdotal. O Senhor ensinou essa bênção, essa oração, né, essa palavra que os sacerdotes deveriam liberar sobre todo o povo de Israel. A bênção do Senhor está sobre aquele povo. Ele tem algo a fazer através deles e na vida deles. Essa é a certeza que nós temos através da palavra. Amém, queridos? Então, se você está comigo aí, leu até aqui, que o Senhor possa nos dar um final de semana, né, cheio da presença dEle, com tranquilidade, em família. Amanhã a gente começa a semana 9 e continuamos aqui no livro de Números. Amanhã a gente vai ler só o capítulo 7, porque é um capítulo bem grande, né? Então, amanhã, segunda-feira, a gente vai estar lendo o capítulo 7 aqui de Números e continuando a nossa leitura em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.